Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um camaronês foi preso por aplicar o chamado golpe do amor. Ele comandava o núcleo estrangeiro da quadrilha, que também tinha integrantes brasileiros. Uma vítima do Rio Grande do Sul foi enganada por eles e perdeu mais de 2 milhões de reais. Os criminosos se passavam por mulheres com interesse em uma relação amorosa para atrair as vítimas. A maioria homens com mais de 50 anos. Na capital paulista foi preso um camaronês, apontado como chefe do núcleo estrangeiro do grupo. A investigação teve início após a denúncia de um produtor rural do Rio Grande do Sul enganado pela quadrilha através de um perfil falso em uma rede social. Acreditando que conversava com uma médica americana, ele fez diversas transferências bancárias para ela entre 2022 e 2023. O valor total do prejuízo foi de 2 milhões de reais. O delegado, que iniciou as investigações em uma pequena cidade gaúcha, explica de que forma o homem de 73 anos foi convencido. A pessoa viria para o Brasil, né, e ao vir para o Brasil traria muito dinheiro, muito valor, né, e ficou detido no aeroporto, precisou fazer pagamentos que não tinha como fazer, que só conhecia essa vítima no Brasil, então por isso passou o contato dessa vítima. Um outro suspeito também foi identificado no Ceará. A polícia acredita que haja mais vítimas e integrantes dessa quadrilha que atua em vários estados do país. Sempre aconselho as pessoas a tomarem muito cuidado hoje com a internet em todos os sentidos, principalmente com relação a facilidades. Pediu dinheiro pelo perfil, deleta, não responde e pronto, acabou. Veja agora outros destaques do dia. Governo anuncia isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E dólar fecha no maior valor da história. Prefeitura interdita clínica onde mulher morreu durante procedimento estético em São Paulo. No Rio de Janeiro, mãe e filha são presas por venda ilegal de remédios para emagrecer. Chuva provoca destruição e morte na Bahia. Em jogo emocionante, Botafogo reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. Com a promessa de emagrecimento rápido, uma quadrilha vendia pela internet comprimidos com laxantes potentes e inibidores de apetite, de uso controlado. Uma vítima procurou a delegacia depois de passar mal. A promessa de perder 10 quilos em 2 semanas atraiu muitos clientes. Nas redes sociais, a mulher suspeita de ser a líder da quadrilha anunciava até promoção do suposto remédio milagroso. São apenas 10 kits que eu coloquei agora na promoção por R$110. Mas o esquema era criminoso e perigoso. O medicamento é uma mistura de diuréticos, laxantes e inibidores de apetite, comprados de forma ilegal, segundo a polícia, e depois revendidos nesta embalagem com o nome Seca Máximo. Ela tinha uma fábrica artesanal dentro da casa dela. A gente acredita que ela conseguia com isso, em mês, né, de 7 a 8 mil só com esse medicamento. A polícia descobriu que Marcele Neves de Lima atuava com pelo menos outras 5 pessoas, entre elas a própria mãe. As duas foram presas hoje de manhã no Rio de Janeiro. Em Saquarema, na região dos Lagos, uma terceira mulher foi detida, apontada como vendedora dos remédios. Pela internet, a quadrilha prometia um medicamento feito à base de produtos naturais. Mas a perícia encontrou substâncias como sibutramina, que inibe o apetite, e bizacodil, um laxante muito forte. A investigação começou há cerca de 1 ano, depois que uma vítima procurou a delegacia depois de passar muito mal com o coquetel de medicamentos. As mulheres agora podem responder por organização criminosa, tráfico de drogas e crimes contra o consumidor. Nós não conseguimos contato com a defesa das presas. Fica esse alerta que as pessoas procurem um médico competente, um endocrinologista, um médico do ramo, um médico da sua confiança, para que ele sim prescreva o tratamento adequado e elas possam fazer com segurança a busca pelo seu emagrecimento.
A Bahia está em alerta por causa das fortes chuvas que atingem o estado. Uma pessoa morreu e outra está desaparecida após um deslizamento de terra na capital, Salvador. Na região metropolitana, uma criança foi levada pela enxurrada e ainda não foi encontrada. O mês de novembro é o mais chuvoso dos últimos 63 anos na região. O barranco deslizou por volta das 9 da manhã e arrastou 6 casas nesta comunidade, na área central de Salvador. Este homem ficou soterrado e foi o primeiro a ser resgatado por vizinhos. Os bombeiros tiveram dificuldade para chegar ao local. Cães farejadores ajudaram nas buscas. Um homem de 23 anos que estava dentro de casa morreu. Tudo destruído lá, a laje caiu, os barracos tudo de lá, telhado, móveis, tudo caiu. Um menino de 6 anos e a mãe dele foram socorridos. Eles foram levados de helicóptero para o hospital e estão fora de perigo. 7 horas depois, um homem também foi resgatado com vida e encaminhado às pressas para uma unidade de saúde. Um jovem de 18 anos segue desaparecido. Nas últimas 72 horas, choveu 3 vezes mais do que o previsto para todo o mês de novembro em Salvador. A Defesa Civil emitiu alerta máximo para os moradores das áreas de risco. É o novembro mais chuvoso dos últimos 63 anos na capital baiana. Na periferia de Salvador, bairros inteiros ficaram alagados. Este morador, com a água quase no pescoço, tenta salvar um cachorro. Já nesta avenida, a água subiu tão rápido que o motorista precisou deixar o carro pelo teto. Em Dias Dávila, na região metropolitana, uma menina de 12 anos está desaparecida. A família disse que ela caiu em um bueiro ao ser arrastada pela enxurrada. Vamos com a previsão do tempo com a Giovana Arizardo. Hoje, boa noite. Ainda pode chover na Bahia? Pode sim, Cris, em parte do litoral, no oeste, recôncavo baiano até amanhã. Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. O corredor de umidade que provocou chuva na Bahia começa a perder força, mas ainda há risco para deslizamentos e alagamentos por causa do solo encharcado. Na capital baiana pode chover logo cedo, à tarde máxima de 30 graus e o tempo começa a firmar. Já no Rio de Janeiro, o dia vai ser ensolarado e o calor chega aos 39 graus. Em São Paulo, dia abafado com máxima de 35 e à noite as pancadas vêm com raios. Nesta quarta, os maiores volumes de chuva foram registrados nos estados do Nordeste. Agora, as nuvens carregadas estão sobre o Rio Grande do Sul. Amanhã, a combinação de instabilidades e ventos em diferentes níveis da atmosfera coloca os estados da região sul na rota dos temporais. Em São Paulo, o ar seco perde força e as pancadas de chuva voltam à tarde. No giro de temperaturas, quinta com máximas de 27 em Porto Alegre, 29 em Belo Horizonte, 32 em Cuiabá e em Rio Branco e até 38 em Teresina. Hora do Tempo Delivery. O João é de Guaratuba, Paraná e já aparece na tela. Bem-vindo, João. Entre amanhã e sábado, tempo fechado e chove a qualquer hora. As máximas variam entre 27 e 30 graus. A Luciene é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Olá, Luciene. Quinta e sexta com tempo firme e sol entre nuvens. As máximas variam entre 30 e 31 graus. No sábado, o tempo muda e as pancadas vêm com raios à tarde. Você pode participar escrevendo o nome de uma cidade e a hashtag você no JR nas redes sociais. Cris, Celso. Obrigada, Giovana. O primeiro dia de cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hezbollah foi marcado pela volta para casa. Rodovias ficaram lotadas e famílias que tinham fugido das áreas de conflito. Israel anunciou que pretende redobrar esforços para um acordo com outro grupo terrorista, o Hamas. O objetivo agora é garantir a libertação dos reféns mantidos na faixa de Gaza. As marcas da guerra ainda estão por toda a parte em Shlomi, cidade israelense que fica a 1 quilômetro da fronteira com o Líbano. Ainda bem que acabou. Tivemos que viajar o país todo e não aguentávamos mais, diz Tzion, um dos 60 mil moradores do norte de Israel que tiveram que fugir por causa da guerra.
No Líbano, rodovias ficaram lotadas no movimento de retorno em massa em direção ao sul do país. No primeiro dia de cessar-fogo, foram registrados apenas incidentes que já fazem parte da rotina entre os dois países. O exército israelense efetuou disparos para impedir que um veículo com suspeitos entrasse numa zona de circulação proibida. No sul do Líbano, 4 integrantes do Hezbollah, incluindo um comandante local, foram capturados após cruzarem uma área restrita. Não houve bombardeios. Nós conversamos com este porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Ele afirma que o deslocamento de civis no Líbano ainda está limitado. O exército israelense orientou a população civil para que não volte para suas casas ainda no sul do Líbano, porque pode ser uma zona perigosa, porque terroristas do Hezbollah que vão para o sul do Líbano, ferindo, violando o acordo de cessar-fogo, o exército vai atuar contra os terroristas. O major também explicou como será a retirada das tropas israelenses. O exército israelense aí vai sair de uma forma gradual do Líbano durante 60 dias e nesse momento o exército está atuando para ter certeza que terroristas do Hezbollah não voltem a atuar no sul do Líbano. Após o cessar-fogo, o grupo terrorista Hamas afirmou estar pronto para uma trégua em Gaza, mas para isso exige a retirada dos militares israelenses do território. O grupo propõe ainda a troca de reféns por prisioneiros palestinos. Segundo o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, as forças de defesa vão fazer todo o possível para criar as condições para um novo acordo com o Hamas. Veja a seguir: deputados da Austrália aprovam lei que proíbe acesso de menores de 16 anos a redes sociais. STF começa julgamento que pode responsabilizar redes sociais por conteúdo publicado pelos usuários. Hoje, 9 da noite, Enver descobre que Sarp está vivo e toma uma decisão. Eu vou falar com a polícia e depois com a barraca. Mas Sirim está prestes a revelar outro segredo. O que nós viemos fazer nesse cemitério? Força de mulher. Eu escolho Clearman, porque os melhores usam o número 1. Para todo momento, a Caixa tem um crédito para a sua empresa. Para aumentar a frota, aumentar o giro, para abrir a firma, ampliar a firma. Conte com a Caixa e contrate seu crédito com as melhores condições. Crédito Caixa, para todo momento. Começou a Diniz Friday. Até 70% de desconto em armações e óculos de sol. Aproveite! Modelos incríveis por preços inacreditáveis. Muito estilo pagando pouco, é só na Diniz Friday. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Compra de tudo, compra de grátis e mais descontos. Black Friday, olha na Shopee! Brasileirão, Betano. Ninguém fala em outra coisa. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Black dos super híbridos BYD. Sabe quem é o rei da economia? O BYD King. Ele faz 44 km por litro. E agora ele está por apenas 149.800. São 26 mil reais de desconto. Mas segura que tem mais. Você paga muito menos na gasolina, tem revisão grátis e em muitos lugares você não paga nem IPVA. Com desconto, 41 mil de economia só no primeiro ano. É outro nível de carro e de economia. Na BYD, quem faz conta, faz negócio. Rir pode deixar minha pele com rugas, mas quando dou risada, me sinto jovem. Não dormir por 8 horas cria rugas, mas como explico isso pra ele às 3 horas da manhã? Expressões intensas também geram rugas, mas as lembranças eu vou guardar para sempre. Descubra Cicatricure Creme Anti-Sinais. Reduz as rugas em apenas 2 semanas. 90% das mulheres notaram diferença. Cicatricure Creme Anti-Sinais. Regeneração profunda para peles que amam viver. Ixi, fiz aquela compra ontem à vista. Agora complicou para pagar. Simples. Tá feito. No app Itaú posso parcelar minhas compras feitas à vista. Simples. O Itaú tá feito.
Na hora de mostrar os pés, logo surgem os escondedores. Pessoas que com unhas amarelas ou quebradiças escolhem esconder em vez de tratar. Não esconda mais. Escolha a Laqueza Spray e trate a micose de unha. Sua fórmula tem 4 ações em 1. Penetra na unha, mata o fungo, bloqueia a disseminação e protege. A unha vai crescendo e basta cortar. Para você chegar no verão sem nada a esconder. Laquésia, a marca número 1 no tratamento da micose de unha do Brasil. Mac Friday. Me acha crocante? Você é a pura crocância. Ai, e se eu te dissesse que no app do Mac eu custo R$ 9,90 com molho? Você tem um molho, né, sua boa? E quando o Mac Fritas é grande, você me dá umazinha? Amor, Mac Fritas é igual coração de manhã. Sempre cabe mais um. Isso e muito mais você aproveita na Mac Friday, a Black Friday aqui do Mac. Tá bom? Oi. Quem tá no comando? Você, manhã, você. Para papapá. Quando aparece o primeiro fio branco, logo vem o segundo, o terceiro e vai continuar. Você realmente quer deixar de ser natural e começar a usar tinturas pelo resto da vida? Novo Tio Natio Efeito Antigrisalho, o único que integra o poder da rena egípcia, o pigmento que ajuda a cobrir estes fios de forma natural. A cada lavagem, sua fórmula cobre majestosamente mais e mais e disfarça o surgimento de novos fios brancos sem ressecar. O cabelo grisalho já não é um problema para quem tem esse poder. Novo Tio Natio Antigrisalho com rena egípcia, antiqueda por natureza. Só Girovital tem o Power G, uma fórmula exclusiva com ginseng mais 16 vitaminas e minerais. A força da raiz natural que alivia o estresse, reduz a fadiga mental e melhora a concentração. É mais foco e disposição para o seu dia. Girovital, a energia raiz. Quando eu tô muito acelerada, eu boto minha Havaianas e me teletransporto pra uma praia com meu namorado. Experimenta. Oi, Diogo. Tá louca? Ei, ó. Acabou. Se teletransporta pra lá. Tira o pé. Vai de Havaianas. Rir pode deixar minha pele com rugas, mas quando dou risada, me sinto jovem. Não dormir por 8 horas cria rugas, mas como explico isso pra ele às 3 horas da manhã? Expressões intensas também geram rugas, mas as lembranças eu vou guardar para sempre. Descubra Cicatricure Creme Anti-Sinais. Reduz as rugas em apenas 2 semanas. 90% das mulheres notaram diferença. Cicatricure Creme Anti-Sinais. Regeneração profunda para peles que amam viver. Na Black Friday Marabras, você realiza o sonho de ter um quarto e uma cozinha sob medida. Encontre móveis modulados projetados para pequenos e grandes espaços, soluções perfeitas e parcelas que cabem com folga no seu bolso. Detalhes encantadores, elegância, beleza e funcionalidade, valorizando cada centímetro do seu ambiente. Faça seu projeto grátis na loja Black Friday Marabras. Black Friday é melhor, ninguém faz. Sorox. Dá um refri aí. Tem certeza? Mesmo que você venceu a luta, você perdeu. Você perdeu líquidos, sais e minerais. E se você não recuperar isso, vai sentir cansaço, com fraqueza. Melhor é você provar Sorox. Vai hidratar com 8 íons, é zero açúcar, tem baixa calorias e é delicioso. Sorox, hidratação e saúde que se sente. A Câmara dos Deputados da Austrália aprovou um projeto de lei que proíbe redes sociais para menores de 16 anos. A discussão segue agora para o Senado do país. No Brasil, especialistas discutem em que momento os adolescentes deveriam acessar as redes sem prejuízos. O projeto aprovado pelos deputados australianos é o primeiro do gênero no mundo. Se virar lei, menores de 16 anos ficarão proibidos de acessar as redes sociais. As plataformas de mídias sociais como Facebook, TikTok e Instagram terão 1 ano para encontrar mecanismos que impeçam o cadastro de adolescentes. Depois, se houver falhas, elas estarão sujeitas a multas de até 180 milhões de reais. A proposta surgiu depois da reclamação de pais sobre a pressão que seus filhos sofrem para estar sempre online e principalmente pela vulnerabilidade de crianças e adolescentes que sofrem bullying pela internet, a ponto de até tentarem tirar a própria vida. Para este psicólogo especialista em dependência digital, a lei australiana provavelmente não será bem recebida, mas ela é necessária. Se nós formos observar quais são os efeitos que essa rede social vem provocando na saúde mental dos nossos jovens,
Eu sou a favor, sim, de um momento inicial, de uma proibição, para que a gente possa sentar no momento seguinte e trazer essa discussão como uma questão maior social que precisa, né, da ajuda dos familiares, do poder público, das escolas, dos especialistas. Então, isso é extremamente urgente, antes que seja tarde demais. Este advogado criminalista diz que se houvesse uma lei semelhante no Brasil, o ideal seria que a proibição fosse até os 12 anos e depois que os pais supervisionassem. Eu, quando vou abrir conta para o meu filho num banco, eu tenho que apresentar os meus documentos e os deles, é comprovar a filiação e comprovar que eu vou suportá-lo, não é, naquela conta corrente. Por que uma rede social não pode também ter um processo desta forma? O Júnior sempre fica ao lado do filho, Theo, de 7 anos, quando o menino está na internet. Acompanhando, né? Vendo que ele está assistindo tudo. Para esta especialista em direito internacional, a lei australiana vem em boa hora, mas só ela não vai resolver os problemas. É preciso que a comunidade realmente esteja aliançada com as autoridades que elaboraram aquela lei, no sentido de proteger a sua criança ou seu jovem, porque se isso não houver, vai ser muito fácil fraudar o sistema. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a responsabilização de plataformas digitais e redes sociais pelo conteúdo irregular ou criminoso publicado por usuários. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que é necessário criar uma regra, porque o Congresso está demorando para fazer a regulamentação. O tribunal aguardou por um período bastante razoável a sobrevinda de legislação por parte do Poder Legislativo e não ocorrendo. Chegou a hora de decidirmos essa matéria. Na prática, os ministros analisam se as redes sociais e plataformas digitais devem ser punidas por postagens criminosas ou ofensivas publicadas pelos usuários, mesmo sem terem recebido ordem judicial para a retirada do conteúdo. A análise envolve a aplicação de um trecho do Marco Civil da Internet. A lei entrou em vigor em 2014 e estabelece que as plataformas digitais só serão responsabilizadas por danos causados por conteúdos ofensivos se, depois de uma ordem judicial específica, não tomarem providências para retirar o material do ar. Durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes criticou o que classificou como falta de colaboração das gigantes da internet. As plataformas dificultam e quase ignoram quando você quer retirar um perfil falso. Essa questão é muito importante ser discutida, porque não há boa vontade das plataformas em retirar. O julgamento foi suspenso depois das falas dos advogados e será retomado amanhã com os votos dos ministros. A decisão que o Supremo tomar vai valer para todos os processos sobre o mesmo tema nas instâncias inferiores do Judiciário. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há pelo menos 345 julgamentos pendentes. Uma ala da Corte defende a necessidade de estabelecer limites para evitar discursos de ódio e ataques à democracia, além da incitação ou prática de crimes na internet. Especialistas também defendem a necessidade de responsabilizar as plataformas digitais pelos conteúdos que elas divulgam. Na prática, as plataformas hoje são espaços importantíssimos de difusão de opinião pública, de difusão de informação e também de desinformação, e também de conteúdos nocivos. Então, em todos os países do mundo estão pensando em regulação disso. Isso não é apenas isso não é opção, é uma necessidade, na verdade. Veja a seguir: nevasca atinge a Coreia do Sul, mata uma pessoa e deixa feridos. Marinha nega que estivesse preparada com tanques de guerra para dar um golpe de Estado. Presidente Lula afirma que acordo entre Mercosul e União Europeia será fechado ainda este ano. O Ministério da Saúde anunciou hoje um acordo para que não falte insulina ao Sistema Único de Saúde. O contrato com o fornecedor vai garantir até o fim do ano 1.800.000 doses. Antes do anúncio, o SUS teria disponível 540.000 unidades. O objetivo é garantir a continuidade do tratamento para diabéticos. A empresa fornecedora fica em Montes Claros, Minas Gerais, e é a maior fabricante na América Latina. No mundo, o cenário é de redução da oferta. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que proíbe o aborto legal no Brasil em qualquer circunstância.
Foram 35 votos a favor da PEC e 15 contra. A proposta agora vai para a análise de uma comissão especial que ainda vai ser criada antes de ser levada a plenário. Manifestantes contrários à medida invadiram a sessão, que chegou a ser interrompida. Atualmente, o aborto é permitido por lei quando a gestação põe a vida da mãe em risco nos casos de estupro ou de malformação do cérebro do feto. O Exército Brasileiro realiza o maior treinamento deste ano. São quase 8.000 homens envolvidos nas simulações que serviram de base para salvamentos, por exemplo, das vítimas nas enchentes do Rio Grande do Sul. 25 helicópteros do Exército Brasileiro sobrevoam o Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. São quase 8.000 militares em treinamento na divisa entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Chega no final do ano, uma equipe vem justamente para confirmar. Ela está em condições de pronta resposta, ela está realmente pronta para ser acionada a qualquer momento. Então hoje aqui nós vamos transportar para uma área de operações um escalão de assalto que nós chamamos, que é um efetivo de 500 homens e mulheres. Então o helicóptero nos ajuda a sermos inseridos na nossa área de operações. Uma delas é a conquista de território, feita por deslocamento aéreo. Nesta simulação, 500 militares têm de ser rápidos. O embarque das tropas é um dos momentos mais importantes do treinamento. Todas as manobras aqui precisam ser feitas com rapidez, segurança e precisão. A beleza da região engana. Em área de montanha ou com mata, nada é fácil. Chegar a locais de difícil acesso é um treinamento constante. Experiência que foi colocada em prática recentemente pelo Exército Brasileiro. Tropas foram fundamentais para o salvamento de vítimas nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Idosos ou crianças, como este bebê, foram salvos pela ajuda que veio por terra e pelo céu. Teve dia que a gente pousou em cima do telhado das casas, com fio de média tensão, de alta tensão próximo. Então é um voo bem arriscado que a gente executou lá, né, o que a gente pratica e treina para estar fazendo aqui. Em Moçambique, seguem os protestos contra o resultado das eleições presidenciais. Um vídeo mostra o momento em que um carro militar atropela uma mulher que estava atrás de uma barricada em Maputo, a capital do país. A jovem foi levada pelos manifestantes ao hospital em estado grave. Em comunicado, as Forças Armadas de Moçambique declararam que o incidente foi acidental e será investigado. Em outras regiões da cidade, ruas e avenidas foram bloqueadas. A polícia disparou bombas de gás lacrimogênio e tiros de munição letal em direção aos manifestantes. Desde o resultado das eleições presidenciais, que apontou a vitória de Daniel Chapo, milhares de pessoas têm saído às ruas para protestar. A oposição diz que houve fraude. As Nações Unidas apelaram pelo fim da violência nos protestos. A Coreia do Sul registrou a pior nevasca dos últimos 52 anos. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas num acidente de carro. A capital, Seul, chegou a acumular 20 centímetros de neve. Pelo menos 220 voos foram cancelados. As ruas ficaram escorregadias, mas muita gente parou para tirar fotos do cenário coberto de neve. O Jornal da Record está de volta. A Marinha negou que tenha participado de qualquer ação ou planejamento para um suposto golpe de Estado. Quem traz as informações direto de Brasília é Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a você também que acompanha o Jornal da Record. A Marinha divulgou hoje uma nota em que afirma que em nenhum momento houve planejamento ou mobilização para abolir o Estado Democrático de Direito. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o almirante Almir Garnier, então comandante da Marinha, teria apoiado o planejamento para um suposto golpe de Estado depois do resultado das eleições presidenciais de 2022. No relatório final, o militar aparece como um dos 37 indiciados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O documento destaca um diálogo com prints de mensagens em que um contato chamado Riva escreve que o almirante Garnier é patriota, com tanques no arsenal prontos.
Em nota, a Marinha negou que estivesse preparada para um golpe de Estado e que em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para execução de ações que tentassem abolir o Estado democrático de direito. Em outro trecho, a Marinha declarou que a constante prontidão dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais não foi e nem será desviada para servir a iniciativas que impeçam ou restringam o exercício dos poderes constitucionais. De acordo com a investigação, Garnier atuava no núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos identificados pela PF. Os investigadores apontam que o almirante teria sido o único dos comandantes das 3 forças a aderir ao planejamento e oferecer às tropas para a execução do golpe. A defesa de Almir Garnier diz que ele é inocente, que contra ele só há lero-lero e nada mais. Jair Bolsonaro foi indiciado e apontado pela PF como líder da organização que teria planejado o golpe de Estado. O ex-presidente nega ter participado de qualquer tentativa de golpe. Ele também criticou as investigações e o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. O relatório já foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República. O procurador-geral Paulo Gonet deve decidir no ano que vem se vai denunciar ou não os 37 indiciados. E o presidente Lula afirmou hoje que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia vai ser fechado ainda neste ano. Ele também apresentou aos presidentes da Câmara e do Senado a proposta de corte de gastos que será enviada ao Congresso Nacional. O presidente Lula quer anunciar o acordo de livre comércio com a União Europeia durante a cúpula de presidentes do Mercosul, semana que vem no Uruguai. Mas a vontade do presidente tem esbarrado nas resistências e críticas dos franceses. No Encontro Nacional da Indústria em Brasília, Lula reafirmou a intenção de assinar o tratado ainda este ano. Nós vamos fazer o acordo do Mercosul nem tanto pela questão de dinheiro. Nós vamos fazer porque eu estou há 22 anos nisso e nós vamos fazer. E se os franceses não quiserem o acordo, eles não apitam mais nada. Quem apita é a Comissão Europeia. E a Ursula von der Leyen tem procuração para fazer o acordo e eu pretendo assinar esse acordo este ano ainda. O tratado propõe reduzir barreiras tarifárias entre os blocos e é uma bandeira do atual governo. O presidente também voltou a criticar a taxa básica de juros, que está em 11,25% ao ano. Qual é a explicação da taxa de juros estar do jeito que está hoje? Nós temos que a inflação controlada. A economia está crescendo. O menor nível de desemprego desde 2012, quando ele começou a ser medido. O maior aumento da massa salarial. O Banco Central será presidido a partir de 2025 por Gabriel Galípolo, nome indicado por Lula. Na reta final das discussões sobre o pacote de corte de gastos, Lula se reuniu aqui no Palácio do Planalto com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O encontro foi para apresentar detalhes do pacote fiscal que será enviado ao Congresso. O governo espera avançar em pelo menos parte das propostas ainda neste ano e trabalha para garantir a aprovação dos parlamentares. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou agora há pouco, em um pronunciamento de rádio e TV, medidas para frear a trajetória de crescimento das contas públicas. A repórter Vanessa Lima traz as informações ao vivo. Oi, Vanessa, boa noite. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Entre as medidas anunciadas estão a garantia do reajuste do salário mínimo acima da inflação e o pagamento também do abono salarial para trabalhadores com renda de até R$ 2.640, reajustado pela inflação. Outra medida anunciada pelo ministro é a revisão de gastos no pagamento de benefícios da Previdência Social. O objetivo é identificar fraudes e pagamentos indevidos. Já os militares terão a revisão da idade mínima para terem direito à reserva remunerada com uma regra de transição. Com essas medidas, o governo pretende economizar 70 bilhões de reais. Nos anos de 2025 e 2026, também serão adotadas medidas para pôr fim aos supersalários de servidores públicos e também a adoção da taxação a grandes fortunas. Haddad também anunciou a isenção do pagamento de imposto de renda para trabalhadores com renda mensal de até R$ 5.000, valendo a partir de 2026. Fara. Obrigado, Vanessa. Eu fico por aqui e para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigada, Fara.
No mercado financeiro, os investidores operaram na expectativa por esse anúncio do pacote de gastos do governo. O dólar subiu 1,80% e terminou o dia cotado a R$ 5,91. Este é o maior valor nominal de fechamento da moeda americana na história do real, o que não leva em conta a inflação acumulada ao longo do tempo pela economia brasileira, que já teve outras moedas. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,73%, acima dos 127 mil pontos. A mulher que morreu após passar por um procedimento cirúrgico chamado de hidrolipo, considerado menos invasivo do que a lipoaspiração, foi enterrada hoje em São Paulo. A clínica de estética não tinha licença para funcionar e foi interditada pela prefeitura. Paloma Lopes Alves, de 31 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória durante um procedimento para a retirada de excesso de gordura do abdômen e das costas. A paciente foi submetida a uma hidrolipo, técnica de lipoaspiração que, por ser considerada mais simples, utiliza anestesia local e a pessoa permanece acordada o tempo todo. Ela pagou R$10 mil pelo procedimento que contratou pelas redes sociais e só conheceu o médico pessoalmente quando deu entrada na clínica. A jovem tinha previsão de receber alta ontem. Esse contato do médico com o paciente, ele é muito importante, porque é ali que a gente vai equilibrar as expectativas, é ali que a gente vai mensurar o risco deste paciente, é ali que a gente vai ver quais são as possibilidades, o que realmente poderá ser executado. O marido de Paloma conta que estava na clínica quando percebeu que algo não estava bem. Quando eu olhei no corredor, na lateral, o SAMU estava fazendo procedimento cardíaco nela para ela voltar. Josias Caetano dos Santos é o médico responsável pelo procedimento. Ele afirma que todos os cuidados foram tomados. Ela realizou toda a avaliação necessária. Foi pedido exames para ela, exames pré-operatórios, e ela realizou esses exames pré-operatórios. Estavam normais, ela estava bem de saúde e ela estava apta para poder realizar o procedimento cirúrgico. Este advogado afirma que tem 22 clientes com ações em andamento contra o médico, todas por possíveis erros médicos. Nós queríamos desde o começo o quê? Que ele fosse proibido de elaborar cirurgias plásticas. É isso. E todos os processos cíveis, por danos morais, danos estéticos, estão em tramitação. Daisy, de 42 anos, afirma que ficou com o corpo deformado após colocar silicone nos seios e fazer uma plástica do abdômen com Josias Caetano em 2022. Ela é uma das pacientes com ação na justiça contra o médico. Hoje eu não consigo, eu vejo foto dele, eu choro, eu tenho medo, eu não consigo ver ele. A defesa do médico afirma que a paciente abriu 3 processos contra Josias Caetano. Segundo o advogado, o processo penal por erro médico foi arquivado, assim como a denúncia ao Conselho Regional de Medicina. Apenas um processo na área civil está em andamento. Sobre os 22 processos mencionados, a defesa nega que tenha havido erro médico. Veja a seguir: indicados ou nomeados para o governo de Donald Trump recebem ameaças de morte. Botafogo vence o Palmeiras e volta a ficar na frente na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Pessoas indicadas ou nomeadas para integrar o governo de Donald Trump nos Estados Unidos teriam recebido ameaças de morte. Em um comunicado divulgado hoje, a equipe de Donald Trump afirmou que houve ameaças de bomba contra pessoas escolhidas pelo republicano para compor o governo. Um dos alvos teria sido Brooke Rollins, escolhida por Trump como secretária da Agricultura. Nas redes sociais, ela escreveu: "Esta manhã soubemos que uma ameaça foi emitida contra nossa casa e família." Outro ameaçado seria Lee Zeldin, que afirmou: "Uma ameaça de bomba caseira contra mim e minha família em nossa casa hoje foi enviada com uma mensagem temática pró-Palestina." O ex-deputado foi escolhido para comandar a Agência de Proteção Ambiental. O FBI, a Polícia Federal Americana, afirmou que está ciente das ameaças de bomba e trabalha em cooperação com policiais locais. Enquanto isso, o presidente eleito segue com a indicação de novos nomes
para compor o governo. Donald Trump indicou o médico e cientista da Universidade de Stanford, Jay Bhattacharya, para assumir o Instituto Nacional de Saúde, agência federal responsável por pesquisas e validação de vacinas. Bhattacharya ficou conhecido como forte opositor das medidas de confinamento adotadas na pandemia de Covid. Kevin Esser foi escolhido para a direção do Conselho Econômico da Casa Branca. O economista já trabalhou com o republicano em 2017 e, segundo Trump, deve ser uma peça-chave em programas de corte de impostos e redução da inflação. A defesa das 3 pessoas que teriam hostilizado o ministro Alexandre de Moraes e a família dele no aeroporto de Roma em 2023 entregou ao Supremo Tribunal Federal uma retratação, isto é, um pedido de desculpas. O casal Roberto Mantovani Filho e Andréa Mantovani e o genro Alex Zanata estão sendo processados pelo ministro. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao STF, em julho, uma denúncia contra os 3. Agora, o ministro Dias Toffoli vai decidir se acata a denúncia e abre uma ação penal ou se aceita a retratação, extinguindo a possibilidade de punição. Agora vamos falar de futebol. A partir de hoje teremos aqui no JR a companhia da Paloma Totti, que vai nos trazer as notícias esportivas. Olá, Paloma, boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite para vocês. Boa noite para você. Começamos com decisão. O Botafogo venceu o Palmeiras e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas 2 rodadas para acabar a competição, a disputa pela taça vai ser ponto a ponto. Um dia de ressaca, mas sem perder as esperanças. E ainda tem chances, né? Ainda dá para ganhar. Vamos torcer para eles perderem e a gente ganhar. Palmeiras e Botafogo disputaram a liderança do Campeonato Brasileiro. Foi como uma final antecipada, cheia de emoção e polêmicas, como a expulsão do lateral Marcos Rocha. Não tinha disputa da bola e ele atinge no rosto do Igor Jesus. É um tapa, ele não tem a intenção de agredir. E a FIFA cada vez mais quer punir esse tipo de jogada, esse tipo de atitude do jogador. E a intenção é proteger a parte sensível. Por atingir o rosto, é cartão vermelho sim. No fim, o time carioca venceu o rival paulista, 3-1. O time tá bom, bem entrosado, depois da vitória de ontem. A confiança foi lá em cima. A diferença entre Botafogo e Palmeiras é de apenas 3 pontos. Para os 2 clubes, faltam só 2 partidas para o fim do torneio. Serão 6 pontos em disputa. A briga para definir o campeão deve durar até a última rodada. Não dá para dizer que o campeonato está decidido. E as possibilidades de tropeço elas são muito grandes, tanto para o Palmeiras quanto para o Botafogo. O Botafogo ainda enfrenta o Internacional fora de casa e o São Paulo no Rio de Janeiro. Já o Palmeiras joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e o Fluminense em casa. Inter e Fortaleza em 3º e 4º lugares na classificação têm 65 pontos e 3 jogos pela frente. Os times matematicamente ainda sonham com a taça. Só que aí já é um pouquinho mais difícil porque eles têm que fazer o resultado e torcer contra Palmeiras e Botafogo. Não é fácil. No ano que vem, a Record vai transmitir com exclusividade na TV aberta o Campeonato Brasileiro, com narração de Kleber Machado. Futebol na Record, sua paixão em campo. E em janeiro já tem o Paulistão. Agora o Botafogo muda o foco e já se concentra na Libertadores. A final contra o Atlético Mineiro vai acontecer em Buenos Aires, na Argentina. O jogo vai ser disputado no maior estádio da América do Sul. O Monumental de Núñez, do River Plate, passou por uma recente reforma e agora tem capacidade para mais de 84 mil torcedores. Segundo a Conmebol, mais de 60 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A organização garante que ainda há ingressos para os setores mistos, onde os torcedores dos 2 clubes ficam juntos. O Atlético Mineiro busca o 2º título da Libertadores. Já o Botafogo sonha com a primeira taça do torneio continental. E as estrelas da grande final já chegaram. Os jogadores de Botafogo e Atlético Mineiro desembarcaram hoje, no fim da tarde, aqui em Buenos Aires. E aos poucos, a capital argentina está ficando bem brasileira, principalmente com os sotaques dos mineiros e dos cariocas.
Chegou a hora, eu acho que chegou a hora. Tem que ter chegado, se a gente não acreditar quem vai, né? A torcida do Galo nunca abandona, sempre tá junto. Nós vamos sair bicampeão. Essa será a 6ª final entre clubes brasileiros na história da Libertadores. O Galo Mineiro conta com o trio de ataque Hulk, Paulinho e Daverson. O Fogão aposta na dupla da seleção brasileira Luiz Henrique e Igor Jesus. Aqui na Argentina, os dois clubes ainda vão ter 2 dias para treinar e fazer o reconhecimento do gramado da grande final. A tradição do Vasco vai além dos gramados. A base do clube carioca não se preocupa apenas em formar grandes craques em campo. Os jovens também se esforçam dentro da sala de aula. Para se tornar um grande jogador de futebol, é preciso muito mais do que dominar a bola em campo. Com foco, conhecimento e técnica, são criados os ídolos da torcida, aqueles que lotam os estádios mundo afora. E é dentro da sala de aula que essas habilidades são ensinadas. Há 2 décadas, jovens atletas de 11 a 18 anos aliam os treinos às aulas em uma escola dentro do Complexo Esportivo São Januário. Além de dividir espaço com o estádio, o Colégio Vasco da Gama adapta o ensino aos alunos, que chegam de várias partes do país com o sonho de se tornar um dia um Roberto Dinamite. Aqui, a matemática e as ciências, por exemplo, se misturam com a história do time, que completou 126 anos em 2024. Se o professor de matemática vai fazer um cálculo, ele vai fazer um cálculo em cima do tempo que esse menino joga, do tempo que esse menino corre, um cálculo em cima da capacidade de São Januário. E assim a gente vai fazendo para que facilite esse processo de ensino-aprendizagem. 5.000 meninos passaram por aqui. Hoje, alguns se destacam no futebol nacional e europeu. Um deles já defendeu a seleção brasileira e, após 14 anos, voltou a vestir a camisa cruz-maltina. Eu, como ex-aluno, tive o privilégio de viver essa experiência de estudar e praticar esporte dentro do clube. Com certeza isso foi muito importante para eu seguir com os meus sonhos. A trajetória de Felipe Coutinho, ídolo do Vasco, inspira os jovens que contam com orgulho sobre a carreira que estão começando a trilhar no futebol. Meu quintal da escola é só São Januário, esse clube gigante. É muito gratificante estudar e jogar aqui no Vasco. Essas foram as notícias do esporte. Fico por aqui, Cris, Celso. Obrigada, Paloma. Valeu, Paloma. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.